E aí, esta semana é revisão, né? Revisão dos 3 módulos aí, 16, 17 e 18, né? O 16 fala sobre as Américas, o 17 sobre o continente africano e o 18 sobre o Oriente Médio. Como eu disse na live passada, né, gente? Tanto desses 3 módulos, América, África e Oriente Médio, então, né? O conteúdo é muito extenso. Então, vamos aproveitar. O que, que eu fiz? Coloquei nas questões, coloquei lá na avaliação, na P1, né, questões que vêm, no caso, a aprimorar o que já tínhamos trabalhado na live, tá? Da semana passada. Porque, afinal de contas, Oriente Médio, nós já demos esse conteúdo. África, nós já demos esse conteúdo. Américas, também já foi dado. Então, agora, nada mais, nada menos, é uma revisão de tudo que já foi visto durante esses anos todos aí de ensino fundamental e médio que vocês estão transcorrendo. Tá legal? Então, força na peruca. Vamos lá, né? Bem, quando eu falo aqui para vocês, né, do módulo 16, 17 e 18, vamos lá, passo a passo, para cada um poder acertar. Então, né, como já tinha visto aí a questão da colonização, da questão aí que eu falei para vocês que foram colonizados pelos países de língua de origem latina, do México para o Sul, então América Latina, Estados Unidos e Canadá, saxônica, América anglo-saxônica. Quebec é uma minoria, então nem no plebiscito que ocorreu teve aí nenhum êxito. Show de bola? Bem, aí nós temos também uma semelhança aí, né, desses países aqui que integram a América Latina, gente. Que semelhança seria essa, né? Em primeiro lugar, subdesenvolvidos, né? Com economia fragilizada, a gente sabe disso, né? Problemas sociais e políticos, putz, em fartura, né? A economia, né? A atividade econômica, né? A gente, no caso aí, é praticamente difundida em todos os países. No caso, na América Latina, nós temos aí a questão do extrativismo, seja ele vegetal ou mineral, tá legal? Existe uma questão aí de um fluxo intenso desenvolvido, né, desenvolvido internamente entre os latinos, tá? E uma relação aí de exportação e exportação de minério, né, e também de commodities vegetais para o mundo inteiro. Ponto, né? Quanto ao setor industrial, nós temos aí diversos setores tradicionais e de beneficiamento, né? Como eu falei que nós somos grandes exportadores de commodities, mineral e vegetal, né? Nós atuamos muito, nós que eu digo, gente, nós latinos, tá? Atuamos muito aí na questão da produção de matéria-prima, né? E aí que produzem para bens de consumo, para as indústrias tradicionais, indústrias alimentícias, para as têxteis, né? E aí esse setor industrial passa a ser bem diversificado, tá legal, gente? Aí ele vai variar desde a indústria de base até a tecnologia de ponta. Então a gente sabe aí né? Aí eu tenho aí Brasil, Argentina e México são os países Brasil, Argentina e México, né? Lembrando aí, eles têm aí como países de destaques da América Latina, tá ok? Bem, na década de 90, vamos dar um pulo aí, beleza, gente? Vamos dar um pulo. Então, botei aqui para vocês a divisão das Américas para fixar, que eu já acabei de explicar a vocês, a América anglo-saxônica, até está aqui a legendinha para vocês, e a América Latina, vamos fixar, já acabei de explicar. E a economia brasileira nos anos 90. Vou chamar um pouquinho, porque tem uma parte lá na apostila que dá até um destaque aí para a economia do Brasil, não é isso? Sabemos, né, que durante a década de 90 houve uma reestruturação nas questões políticas e econômicas do país, né? Houve um redirecionamento, na verdade é esse, né? Do setor industrial, que o setor de indústria era de base, com produção destinada à exportação, e acabou aí os baixos custos, até hoje nós temos aí a indústria de base, né? Também tivemos, na década de 90,
diversos obstáculos econômicos, principalmente no setor agrário, né? Agropecuário. Aí você vê aí a forte presença da mecanização no campo, né? Isso leva, isso não na década de 90, até mesmo antes da década de 90, lembra-se do processo da Revolução Verde, que vem atingir, né, o Brasil, né, aí principalmente dando uma grande explosão na década, meados da década de 50, onde acentua a questão do êxodo rural, né? Então você tem aí a questão onde a região Nordeste ela passou por reformas, a questão da Revolução Verde, gente, a reforma agrária, tá? Temos também que passam a ser esses setores, né? Lembrando aí, não quer dizer que só vivam para exportação, também atende o mercado interno, principalmente as necessidades da nossa região, ou seja, da região Sudeste, tá? Quero deixar bem claro para vocês, ocorreram diversos incentivos, não podemos esquecer disso, econômicos, tá? Dentro do setor de serviço, né? O turismo foi uma implementação aí de esses incentivos, que a questão do turismo acaba fazendo com que haja uma movimentação aí na economia, né? Então, muitas das vezes, os commodities, principalmente os commodities vegetais, eles vão depender da sazonalidade. E ao depender da sazonalidade, lembrando disso, eles vão apresentar um déficit. E já o turismo, se você for olhar na íntegra, é de janeiro a janeiro, né? E o mais interessante, como o Brasil é um país diversificado, né, e extenso, a atividade turística no Brasil rola o ano inteiro. Então, isso gera. E a economia brasileira nos anos 90, não podemos esquecer do processo aí, né, do neoliberalismo, né, a questão das privatizações, as mudanças na moeda, a questão aí do cruzado, né, do cruzeiro, oh meu Deus, os cruzados voltando, né, os reais, né, o plano cruzado, o plano real, enfim, tudo isso aí, essa mudança na estruturação econômica, faz com que a economia do país ela tenha um desenvolvimento, passamos por diferentes crises econômicas do mundo e o plano real continua estável. Estável assim, né, maneira de expressar, porque tem o seu sobe e desce. Um exemplo nos dias atuais, sabemos que o mundo inteiro está passando por uma crise econômica, o Brasil não vai deixar de passar por essa crise, vamos sentir isso muito mais ano que vem, nos anos seguintes, né? Porque a crise a gente sente pós, então esse é o X do problema, tá? Então, essas mudanças vêm a contribuir para a estruturação do país, modificações na infraestrutura, os serviços, o setor de serviços, o terciário ganhando maior destaque, dentro mesmo, né, a desindustrialização de determinadas regiões. Isso também começou a partir dos anos 90, apesar que nas décadas anteriores já estava, né, ocorrendo processos de desindustrialização na região sudeste, porém nos anos 90 foi muito mais acentuado. Esses são um dos fatores aí da economia, a transformação da economia brasileira nos anos 90. Ok, gente? Bem, chegamos para o módulo 17, o mundo africano, beleza? Né? Sabemos que o mundo africano ocorreu aí uma partilha, né, justamente no final do século XIX, pelos colonizadores, lembrando que seus colonizadores foram os europeus, onde criaram fronteiras artificiais, essa charge aqui é bem conhecida, não é isso, gente? Onde diversas nações, diversos grupos étnicos, os grupos étnicos, muitos deles rivais, se odiavam, né? Foram colocados dentro de um mesmo território, aí o bicho pegou totalmente, né? Para você ver, a Ásia, vou fazer uma comparação com a Ásia. A Ásia é o continente de maior extensão, certo? Territorial. Porém, olha só, né? Aí depois, mas se você for ver a África, ela tem uma área aí, né? Também bem extensa. E o continente africano, ele possui uma área, no caso, mas em relação à Ásia, ele é inferior, tá?
ele é inferior à Ásia e à América, mas possui um número muito maior de países do que o próprio continente asiático e o continente americano. Porque, em virtude do quê? Da partilha que ocorreu pelos seus colonizadores, tá? Então, acaba o continente africano, ele sendo marcado por diversos problemas socioeconômicos. Esse é o X da questão, né? Principalmente, né, a questão da desigualdade, de mazelas, de pobreza, de miséria, de doenças, epidemias, tá o ebola aí, né, mas graças a Deus é controlado, na África subsaariana. Lembrando que a África subsaariana é o que, na época do apartheid, estão lembrados, gente? Estão lembrados disso ou não? Tá? Ela era considerada a África negra, com maior número. Isso não quer dizer que não tenham brancos, tá? Por favor. Tá? Um número maior aí da população negra. Belezinha, gente? Bem, e aí temos também, né, dentro dessa partilha, você pode reparar o deserto do Saara. Se você pegar um mapa físico do continente africano, você vai ver que está ali o deserto do Saara, separando a África subsaariana da África, né, justamente setentrional. Aí você tem o deserto do Saara, que divide esse continente, né, justamente aí o continente africano, e também não só no fator natural, ele também é considerado um divisor cultural do continente africano, tá? Então, é justamente na África mediterrânea, né, ou norte da África, nós temos um predomínio de população de pele clara. Temos abaixo... gente, deixa eu chamar a atenção. Logo abaixo do deserto do Saara, nós temos a região do Sahel, tá? Ao sul do Saara. Ao sul do Saara, gente, essa região é a região mais... Aqui você encontra o maior número de pobreza, sabe? A questão assim de miséria é assustador nessa região. O Sahel, a fome, ela se alastra. E o mais interessante, a fome se alastra e a questão da desertificação. Vocês estão lembrados desse conceito de desertificação? Não é um bioma. A desertificação é ocasionada pela ação antrópica, né? Diferente do deserto. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque eu falei em deserto do Saara e estou falando que ao sul do Saara, na região do Sahel, ocorre processo de desertificação. A questão do desmatamento aí é muito grande, tá, gente? É muito grande mesmo. Então, né, você tem aí. Também podemos lembrar da rica biodiversidade aí do continente, né? Das florestas, das savanas, tá? E dentro da África subsaariana, nós temos a agricultura como a principal atividade econômica, tá? E existe um baixo nível de industrialização, porque a subsaariana seria bem mais pobre, tá? Falando em pobreza, um assunto que eu nem botei no slide, esqueci de botar aí para vocês, mas vocês vão anotar. Africanização, tá? Quando falamos esse termo africanização, ele está fazendo referência, gente, à questão de elevada pobreza, elevada dependência de ajuda humanitária, a questão de fome crônica, de doenças, é o famoso africanização. Esse termo, deixa eu chamar bem atenção porque já caiu isso em uma prova, não lembro se foi o Enem ou o UERJ. Ele não é utilizado só para os países do continente africano. Os países que sofrem os mesmos problemas de fome profunda, miséria, violência, também recebem esse pseudônimo, africanização. Aí nós temos o Haiti, gente, tá? Aí a Etiópia, mas aí eles estão dentro do continente, Etiópia, né? Ruanda está dentro do continente africano, mas Haiti, Bangladesh, eles não estão dentro do continente africano, tá, gente? Temos também o caso da Somália, que são países de extrema pobreza, assustador, tá? E também no sul, na África do Sul, né, faz parte, a África do Sul faz parte da África subsaariana, vocês devem estar lembrados que no período da Guerra Fria, na bipolarização mundial, houve a política racial aí, né, justamente na África do Sul, onde
foi a questão da discriminação racial mais cruel de todo o mundo, tá? É a questão do apartheid, gente. Eu botei aqui para vocês um mapa, né, mostrando a vocês a questão da partilha, mas eu quero chamar a atenção do apartheid aí para vocês, né? E Nelson Mandela aí com maior destaque, onde ele ficou conhecido internacionalmente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É a questão onde ele lutou pelos direitos e conquistou, sendo reconhecido pelo mundo inteiro, que negros e brancos possuem os mesmos direitos. Tá legal, gente? E foi uma coisa assim muito cruel que, como é que se diz? Que o continente africano, mas lembrando, caiu até numa prova já também da UERJ, mas aí falou sobre a questão da discriminação racial no sul dos Estados Unidos. Caiu na prova da UERJ, foi ano retrasado até que caiu. E agora eu estou citando aí para vocês da África do Sul, tá? Partimos para o Oriente Médio. Partiu! O Oriente Médio está aqui, esse mapa já é familiar a vocês, né? Eu tenho que ser breve. Lembrando que o clima aí do Oriente Médio é árido e semiárido, tá, gente? O petróleo é o principal produto responsável pela economia desse país, né? É uma das regiões aí mais conflituosas do mundo, tá? São diversos os fatores, já foi dito isso na outra live para vocês, né? Desde a questão da própria história, da questão da origem dos conflitos entre árabes e israelenses, palestinos, essa região aqui, né, gente? A posição geográfica no contato entre os três continentes, lembrando aí o europeu, o asiático e o africano, tá? Então, o que faz? As condições naturais dele, né, localizados ali, acaba fazendo uma certa dependência da água potável. Então, né, a presença de recursos também estratégicos no subsolo, né? Então, dentro desse contexto geopolítico, leva a um certo conflito interno e internacional, tá? Nós temos aí um conflito mais grave que ocorreu, né? Nós temos a questão da Palestina, que é até o título nosso, a questão da Palestina, né? Que até o fim da Segunda Guerra Mundial já havia migrado milhões aí de judeus para essa região, que quando foi criado aí o Estado de Israel, né? E dos 5 países árabes que atacaram a primeira das 6 guerras entre árabes e israelenses, tá? Lembrando que dentro do plano da partilha, né, da Palestina, que foi essa partilha aqui da Palestina, foi realizada pela ONU, a gente não pode esquecer disso, e nos anos de 1947 e de 1948, tá? E nessa partilha eles disseram o seguinte, que Jerusalém seria uma cidade neutra, tá? Onde os povos, né, ali, eles principalmente os monoteístas, que são, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, consideram uma terra sagrada. Então, seria uma cidade neutra, né, de cunho internacional e que é administrada pela ONU. Essa cidade, né, então, sendo considerada aí pelas três religiões, né, ela deve ser respeitada. E tem um fator também, gente, o sionismo, né, o que ocorreu, e que é um movimento político que defendia e que defende, na verdade, ele defende a autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado judaico. Tá? Esse é a questão do sionismo. O Estado judaico independente, ele deverá ser independente e soberano, no território onde já existiu aí a questão de Israel. Essa é a verdade, essa área de conflito intensa. Também o grande problema, o grande conflito, né, a grande discordância entre os árabes e israelenses seria o controle das rotas marítimas. Observa que aqui, né, você tem essa região aqui onde passa você tem aqui as áreas onde passam os grandes cargueiros petrolíferos, né, aí para exportação de petróleo. Então, existe um certo interesse dentro dessas rotas marítimas, ou seja, um controle, né? Então, questão de interesses raciais, que seria a questão étnica, racial,
o interesse ideológico, né? E o interesse religioso. E eu esqueci também de falar, né, da questão aqui que eu já, apesar que eu já falei na nossa live anterior, que é a questão da água potável na área aí de fronteira do Líbano com a Síria e Israel, né, a área aí onde a gente tem a nascente do Rio Jordão, que é um dos motivos de conflito entre esses países para poder ter o controle da nascente da água potável. São um dos motivos também, belezinha, gente? Vamos lá? Agora, antes de vocês fazerem a realização da prova de vocês, da P1 de vocês, eu os aconselho fazer esses exercícios aqui, né, que estão na folha complementar, para que a gente possa corrigir na nossa live. Belezinha, gente? E ali a gente conversa, tira dúvidas. Só não vou dar a questão da prova, tá? A resposta à questão da prova não, mas tirar as dúvidas é tranquilo e beleza. Estou aguardando vocês lá na nossa live. Beijinhos, beijões. Tchau, tchau.